Ontem eu estava prestando atenção sobre o que o pastor Ciro estava dizendo, e é uma verdade. Há momentos que você parece que o inimigo te deu trégua, mas não é. Ele está armando outra cilada e você precisa estar ali firme. E todos os dias ele foi falando, e eu não consegui. Até que aos 12 anos e meio, um dia ele parou na minha frente e disse: eu não vou te falar mais. 1 ano e meio depois, ele tirou do bolso uma cartela de comprimido e falou: eu trouxe o remédio para você. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: resistir ao diabo. É, querido, mas eu era simplesmente um filho de crente que não gostava de crente. Eu era simplesmente um filho de crente que não gostava de crente. E como é que eu poderia resistir ao diabo? E eu lembro que quando eu peguei aquela cartela, eu falei assim: acha que um comprimido vai mudar a história de alguém? Sabe, hoje há muitas pessoas dentro da igreja querendo provar muitas coisas que não deveria provar. A Bíblia diz: resistir ao diabo. Não diz para você desafiar ao diabo. Tem muita gente dentro da igreja dizendo: não, eu vou experimentar, vou tomar só um pouquinho, mas quando eu quiser parar, eu paro. Querido, cuidado. Há muitos jovens dentro da igreja falando: não, mas eu vou para a balada, mas eu sei que eu paro a hora que eu quiser. Não brinque, porque ele bate forte. Não brinque. Tem muita gente dizendo: mas é que Deus tem uma obra na minha vida e eu preciso ter um testemunho forte. Querido, não queira ter um testemunho forte. Não queira. O maior testemunho que eu conheci na minha vida não é o meu, mas é de alguém que nasceu num lar cristão e nunca o diabo tocou. Esse foi o maior testemunho que eu ouvi na minha vida. O maior testemunho que você pode ter é que nunca o inimigo tocou na sua vida. Eu fico olhando muitos jovens: eu preciso ter experiências lá fora. Não, querido, busque as suas experiências dentro da igreja. Dobre o seu joelho e busque ao Senhor, que Ele te dará experiências maravilhosas. E eu não conhecia e nem queria ouvir o meu pai falar disso. E comecei a tomar aquele comprimido. Quando eu comecei a tomar aquele comprimido, foi justamente dizendo: isso aqui não vai acabar, não vai fazer nada comigo. Tomei um dia, tinha que tomar um por dia. Durante os 10 primeiros dias fui tomando e nada acontecia. Mas vou tomar o resto da cartela. Com 22, 23 dias, um dia eu acordei de madrugada com uma dor no peito horrorosa, achando que eu ia morrer. 4 e pouco da manhã eu levantei com aquela dor no peito, meu peito inchado. E eu dizia: eu vou morrer. Mas eu não podia chamar o meu pai, não podia chamar a minha mãe. E aí eu fiquei na cama gemendo, e ali falava: o que vai acontecer? Quando deu 6 horas da manhã, eu levantei, tomei um banho. 7 horas eu entrava na escola. E eu lembro que eu fui para a escola cego. Eu só queria ver aquele moço. Quando eu cheguei na escola, eu vi. Quando eu vi, eu voei em cima dele. Disse: o que você fez comigo? Eu vou morrer, o meu peito está doendo. Ele falou: calma, Paulinho, calma. Eu falei: mas você está muito inchado, eu vou morrer. Ele falou: não, o que você está sentindo não é isso, não virou uma pedra no seu peito. Eu falei: é. Ele falou: mais 2 dias vai estourar essa pedra e aí o seu seio vai começar a desenvolver. Eu falei: mas e agora? E o meu pai, ele tirou uma faixa, daquelas que a gente enfaixa quando machuca, e falou: põe uma faixa no seu peito. Sabe, querido, tem jovens dentro da igreja que saem para balada, vão para balada, sabe, mentem para pai e mãe, aí tomam umazinha, experimenta, fuma um cigarro, depois quando volta, bota uma balinha house na boca ou um cravo, achando: mãe, tudo bem? E entra pro quarto e diz: minha mãe não conhece nada, meu pai não conhece nada. Deixa eu falar uma coisa para você, amado. Se tem alguém que te conhece, é a tua mãe. Ela carregou você 9 meses. A maneira que você pisa na porta da tua casa, ela sabe o que você fez ou o que você deixou de fazer. De pai e mãe a gente não esconde nada, não. E eu fiquei muito assustado, porque eu comecei a enfaixar e comecei a ficar rebelde. Meu cabelo começou a crescer. E dos 12 anos e meio até os 14 anos eu fiquei um péssimo filho. E aos 14 anos eu ganhei o primeiro presente de Satanás. Primeiro dia de aula na escola. Quando eu cheguei na escola, 1 ano e meio depois, na divisão de classe, quando começou, todo mundo achou sua classe, a professora começou a fazer a chamada. E ela foi chamando um por um. Quando ela chegou no meu nome, disse: Paulo Sérgio Urias. Eu levantei e disse: presente, professora. Ela falou: cala a boca, menina, eu não estou falando com você. O rapaz disse: não é menina não, é homem. Aí foi aquela bagunça na sala de aula. Ela pediu para que chamasse a diretora. A diretora entrou na sala de aula e estava aquele alvoroço. A diretora disse: o que é que está acontecendo? A professora disse: Dona Odete,
Pisapia, que era o nome da diretora da minha escola em Osasco, disse: como é que eu vou dar aula para essa pessoa? Eu não sei como lidar com essa pessoa. Eu não posso mandar fazer educação física com os homens, porque não é homem. Eu não posso mandar fazer educação física com as mulheres, porque não é mulher. Eu era um ET no meio da sala de aula. A diretora disse: Paulinho, pega o seu material. Quando eu peguei o meu material saindo da escola, saindo da sala de aula, aquela sala de aula dela começou a gritar, o que você já sabe que todo mundo grita na rua. E eu fui saindo e aquela gritaria, e a diretora na minha frente, eu fui subindo. Quando eu cheguei na sala da diretora, ela sentou, olhou para mim e disse: Paulinho, tudo o que eu podia fazer por você, eu fiz. Mas agora eu não tenho mais condições de te ter aqui na escola. Eu estou te convidando a se retirar da escola. O pecado pode ser bom, mas o salário dele é a morte. Há caminhos que aos nossos olhos parecem ser bons, mas o fim dele é trevas. Peguei o meu material, fui saindo da escola. Quando eu botei o pé para fora do portão da escola, eu disse: o que eu fiz com a minha vida? Aí que eu fui ter consciência daquilo que eu estava fazendo. Comecei a sair, me distanciar da escola, e a lágrima descia, porque eu sabia que eu tinha plantado uma semente errada e que agora eu ia começar a colher. Comecei a chorar porque eu falei: se na escola não me aceitaram, será que o meu pai, pastor da Assembleia de Deus, vai me aceitar? Se na escola eu fui expulso, qual é o pai que é pastor que vai querer ter um filho homossexual dentro de casa? Eu não sei como é que você veio para este congresso. Talvez muitos possam estar aqui dizendo: quando eu voltar, o que vai ser da minha vida? Eu quero dizer algo a você. Não importa se teu pai, não importa se tua mãe, se os teus amigos te abandonarem, há alguém que não abre mão da sua vida. Chama-se Jesus Cristo. A minha alma estava longe dos caminhos dos céus. Eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Agora me regozijo, desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Você pode louvar ao Senhor nesta manhã? Quando Jesus